Bom, boa tarde a todos, para todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Instituto Conversa. Eu me chamo Marcelo Carpes, sou arte educadora aqui no espaço. Vou fazer a mediação da conversa. Antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de apresentar a nossa ação de hoje. Ela faz parte do projeto de ações educativas aqui do Instituto. A primeira fala do ano, o primeiro encontro presencial, o primeiro Instituto Conversa, fazendo parte da exposição Etérea. A exposição Etérea tem o apoio do SESI, apoio cultural Corporate Park, Bagi, Paradigma Cinema, com patrocínio da Prefeitura de Florianópolis, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, modalidade de doação, a Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. Antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de refletir essa própria prática, Estamos reunidos aqui para ouvi-la, certamente, mas a palavra conversa, ela sempre envolve outras pessoas, Pelo menos duas pessoas, Então, acho que a gente tem uma oportunidade bacana a partir do espaço, de um espaço privado, sem fins lucrativos, Então, as ações, exposições, todas gratuitas, eu acho que é uma oportunidade para a gente refletir a arte, Coisa que talvez falte em espaços em Florianópolis. Então, o Instituto Colosso Paulo se coloca nesse lugar de desenvolvimento da arte, de conversa para a arte. Então, a nossa convidada vai apresentar a sua fala. Logo após, a gente vai abrir para conversas, para perguntas, colocações, para tentar desvendar um pouquinho mais e nos aproximarmos da restauração e da conservação das obras de arte. A referência na atividade em Santa Catarina, Sara Fermiano é licenciada em Educação Artística na habilitação de Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, onde se especializou em museologia. Aposentada como servidora pública estadual, vinculada à Fundação Catarinense de Cultura, lotada no Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, o ATECOR, atua por 26 anos no setor de conservação e restauração de pinturas de cavalete e esculturas em madeiras policromadas. Até 2012, orienta o programa de estágio supervisionado em conservação e restauração de bens culturais móveis. A partir de então, cria e assume seu próprio ateliê, instalado no Ribeirão da Ilha. Integra a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, onde exerce o cargo de tesouraria. Agraciada com a medalha do mérito funcional Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, em 2009, indicada pelos funcionários da FCC, e com a medalha de mérito Cruz de Souza, em 2012, por recomendação do Conselho Estadual de Cultura. Sara, a partir de 2006, começa a atender a coleção Colosso Paulo, a base do trabalho realizado pelo Instituto Colosso Paulo, que coloca desde 2022 o acervo à disposição dos catarinenses com exposições temáticas e um conjunto de atividades idealizadas pelo núcleo educativo. A palestra de hoje, a conversa de hoje, o acervo em tratamento, aciona de modo presencial o primeiro Instituto Conversa de 2024. Na conversa de hoje, Sara vai desvendar um pouco das singularidades dessa profissão, cujas intervenções, por obrigação, sempre ficam invisíveis. Ninguém vê, ninguém supõe o alcance dos resultados e dos conhecimentos necessários para o eficiente exercício da atividade. Dito isso, passo a palavra para a Sara. Espero que todos tenham uma boa palestra, uma boa conversa. No final, só um detalhe, passando a palavra para o público, a gente vai ter um celular. A gente está gravando a conversa, a gente vai ter um celular só para captar melhor o áudio, então quem quiser se colocar, se posicionar, perguntar, eu levo até o celular, enfim, a gente dá essa aproximação. Tá bom? Boa conversa para nós. Por favor, Sara. Obrigada pela presença de todos, obrigada ao Instituto pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Hoje eu vou tratar sobre uma série de obras que esteve sob minha responsabilidade, no meu ateliê, que pertence à coleção. São 4 estudos de caso. O primeiro trata de uma obra, uma pintura sobre madeira, e eu vou tratar, nesse caso, sobre uma espessa camada de sujidade que se apresentava sobre
a camada pictórica. Em seguida, eu falo sobre uma obra que estava com um suporte extremamente degradado e como foi feita, né, toda essa consolidação e tudo. Em terceiro lugar, eu falo sobre uma repintura sobre pintura sobre tela e como se deu, né, essa remoção e todo o processo. E, finalmente, eu falo sobre uma escultura policromada que também apresentava repinturas. Nós sabemos que as obras de arte são objetos que podem durar durante muitos anos, desde que estejam em um ambiente controlado e apropriado. São vários os fatores que determinam a sua durabilidade. Eles podem ser internos ou externos. Os fatores internos, eles estão relacionados com os materiais constitutivos dessas obras e também com as técnicas que o artista escolheu para construir essa obra. Tudo isso, e o meio ambiente também, o uso, o manuseio, os contaminantes químicos que existem no ambiente, os agentes biológicos, são os fatores externos que podem ser controlados. Na análise do estado de conservação, nós procuramos compreender quais são esses fatores que estão causando a degradação de uma obra de arte. Aqui nós temos um suporte em papel que esteve rasgado e consolidado por uma fita adesiva, dessas fitas comuns que se usa, né, normalmente no ambiente doméstico, né? E com o tempo essa cola ela vai sendo transferida para esse papel e deixa marcas muitas vezes indeléveis sobre esse suporte. Aqui nós temos uma gravura de Volpe bastante contaminada por fungos, uma colônia extensa, né? Os fungos, eles causam uma degradação bastante grande nas obras de arte, especialmente nos papéis, mas também sobre camadas de pintura, sobre vernizes, apresentando manchas foscas, por exemplo, no verniz. No papel ele deixa manchas grandes assim, e de várias tonalidades e cores, desde o verde, o vermelho, até mesmo o preto. E essas manchas, elas permanecem, às vezes, nesse suporte de maneira que é quase impossível de remover. Então, todo o tratamento precisa ser muito precoce, né? Logo que a gente detecta esses problemas, a gente já precisa procurar fazer um tratamento. Aqui, um detalhe de uma pintura sobre tela. Ela foi atacada pelos insetos xilófagos no seu chassi. Eles fazem extensas galerias e também se alimentam das fibras do tecido. Nesse caso, já compromete a camada pictórica também, então é preciso ter um cuidado extremo na manipulação dessa obra de arte, porque qualquer toque um pouco mais descuidado pode fazer com que essa camada, que já não tem mais o tecido por baixo, ela se parta, se perca. Então, todo um tratamento específico é feito para poder remover com segurança esse chassi dessa obra. Então, não deve ser feito assim, sem um cuidado muito grande, né? Conservar sempre deve ser o nosso principal objetivo. E evitar a restauração, porque ela depende sempre de recursos maiores e de uma intervenção direta no bem, que é o que a gente deve procurar evitar. A partir do momento em que é realmente necessária uma intervenção de restauração, a metodologia a ser utilizada ela vai depender de diversas particularidades que essa obra tenha. Por exemplo, a autoria, a intenção que o artista teve, né, ao construir essa obra, a data ou o período em que foi executada, o tipo de suporte, se é um papel, se é um tecido, se é uma madeira, ou se é mesmo outros materiais, pedra, metal. A ausência ou existência de uma base de preparação, muitos artistas não chegam a fazer uma base, né? A gente precisa conhecer bem essa obra. Os materiais e as técnicas que o artista utilizou para construir a obra, o tipo de camada de proteção, por exemplo, se há vernizes, se há ceras, a gente precisa fazer essa identificação de todos esses componentes.
o tipo de chassi e as intervenções também que, porventura, a obra tenha sofrido. E, principalmente, a restauração depende, né, da extensão que os danos ocorreram nessa obra de arte. Se eles podem ou não ser tratados, muitas vezes a gente não tem realmente o que fazer quando existe uma extensão muito grande de danos. Após uma análise detalhada, são realizados alguns testes para a gente conhecer como se comportam esses materiais, verificando a solubilidade da policromia ou de vernizes, se houver, né, na camada de proteção, verificar a resistência do suporte das fibras têxteis ou de um papel ou da madeira, como que está o estado de conservação desses materiais. Verificar se existe possibilidade de fazer remoção de sujidades ou não, de outros resíduos que podem haver ali na obra de arte, são vários, né? Colas, sujidades diversas. Todas essas informações devem ser documentadas, tanto de maneira escrita como fotográfica, para que sirvam, né, para o futuro de uma nova intervenção. E essas informações vão definir os materiais e as técnicas que serão empregados no processo de restauração. Baseado nesse estudo, então, é que a gente faz a proposta de tratamento. Então, é muito importante esse primeiro momento em que o conservador-restaurador entra em contato com a obra de arte e possa ter condições de fazer toda essa avaliação. As intervenções de restauração devem obedecer a alguns princípios importantes para que o bem cultural seja respeitado em sua totalidade. O respeito à matéria original, para que a autenticidade seja preservada, a mínima intervenção necessária para que a obra sofra minimamente com os processos de restauração, a reversibilidade ou retrabalhabilidade dos materiais e técnicas utilizados, de modo que eles possam ser removidos sem causar danos à obra, a compatibilidade dos materiais que forem introduzidos nesse processo de restauração, essa compatibilidade com a matéria original da obra de arte, né? De modo que eles não causem danos aos elementos originais e não modifiquem o aspecto da obra de arte. E a distinguibilidade da intervenção, de modo que seja possível reconhecer, por exemplo, a uma distância mais próxima, uma reintegração pictórica, e a uma distância necessária à apreciação da obra, essa intervenção fica invisível. Esses são critérios adotados por conservadores e restauradores e estão definidos na teoria da restauração de Cesare Brandi. O primeiro estudo de caso é sobre a limpeza da camada pictórica com espessa camada de sujidades. Essa obra foi restaurada em 2022. O Sátiro na Casa do Camponês. É obra de um autor desconhecido, uma cópia do Sátiro com o Camponês, Jacob Jordans, que viveu entre 1593 e 1678, tendo sido um renomado pintor flamengo do estilo barroco do século XVII. Nasceu na Bélgica. Em seu ateliê, ele contava com vários assistentes e alunos na produção de suas obras. A obra original encontra-se na Pinacoteca de Munique, na Alemanha, e foi pintada em aproximadamente 1620. É um óleo sobre tela, fixado sobre madeira. Suas dimensões são 174 por 203,5 centímetros. Na obra original, há elementos que não existem nessa em estudo, que possui as seguintes dimensões: 98 centímetros por 149. Essa é a obra da coleção Colasso Paulo. Essa é a imagem da obra de Jacob Jordans, que encontra-se na Pinacoteca de Munique. A gente pode observar que existem elementos que estão ausentes na obra da coleção. A parte superior, onde tem um galo, uma galinha, sobre uma estrutura de vime.
uma janela à esquerda, toda aquela representação da vaca e da criança, do menino que está em pé atrás do ancião. Do lado direito, o encosto da cadeira também não existe na obra original. E toda a parte inferior do quadro também não está mais. Não está presente na anterior, né? As pernas, o gato e um cachorro que estão ali. Está voltando. Parou. Deu. São bem semelhantes, né? A composição, as cores, a própria expressão, né? Das personagens e tudo é muito semelhante, bastante semelhante. Aqui o verso do suporte são duas pranchas de madeira que estavam coladas, com réguas que sustentavam fixavam essas duas pranchas, bastante suja, com resíduos de cola antigos, assim. E embaixo um antigo ataque de insetos xilófagos, que eles não estavam mais em atividade, os cupins, né? Mas essa massa que está presente ali, ela já estava também mais fragilizada. Então, o suporte é composto de duas pranchas de madeira, unidas com réguas, coladas no verso, com faltas, né, causadas por insetos xilófagos. A superfície é pintada do verso, né, pintada com tinta a óleo, em tom de terra sombra queimada. E a base de preparação está em bom estado. A camada pictórica apresentava craquelez e enconchamento em certas áreas bem delimitadas, assim, e de modo geral estava em bom estado. E haviam sujidades generalizadas, criando uma camada superficial com um aspecto muito embaçado. Aqui a gente tem uma vista do lado esquerdo da obra ainda sem o tratamento. A gente vê como há bastante perdas ali, né, no entorno da cabeça e do rosto do sátiro. E esse aspecto assim muito assim extremamente embaçado, que não permite uma visão completa, né, da obra, da leitura estética da obra. E do lado direito, então, já com o detalhe, já com a obra já recuperada. Foram realizados testes com solventes para remoção das sujidades. A água deionizada, que é uma água isenta de sais minerais, aquecida, apresentou bons resultados, particularmente nas áreas mais escuras e com camada pictórica mais fina. Nas áreas com as camadas mais espessas e cores mais claras, foi necessário, em determinados trechos, aplicar hidróxido de amônio em gel, que foi preparado a uma proporção de 5,8% em metilcelulose, aplicado a pincel e removido após 30 segundos com suave umedecido em água deionizada. O hidróxido de amônio é um produto que deve ser usado com bastante cuidado em soluções em que ele esteja diluído, e a solução aquosa é usada para a limpeza de superfícies gordurosas. Quando espessado, a penetração é mais limitada e, consequentemente, é mais seguro. Em seguida, foi removido com água deionizada e feita uma secagem com algodão seco. Antes de iniciar essa limpeza, foram realizados todos os procedimentos que normalmente se faz numa obra de arte antes dessa limpeza propriamente dita. Fizemos coletas de amostras diminutas da camada pictórica, visando talvez um futuro estudo, né, sobre a época em que essa obra foi executada. Foi feita a fixação pontualmente nas áreas onde havia um craquelez e craquelez em desprendimento ali, e também o rebaixamento dessas escamas que estavam levemente levantadas.
Foi feito o tratamento do suporte pelo verso, né? E após a limpeza foi realizada a etapa final, que é o nivelamento dessas perdas e a reintegração pictórica, seguida da aplicação de verniz. Aliás, logo após o nivelamento, faz-se uma aplicação de verniz para saturar as cores, em seguida é feita a reintegração pictórica e finalmente uma nova camada de verniz. Aqui o suporte tratado. Aqui uma vista da cabeça da criança, uma criança muito linda, né? A gente percebe o quanto as vestes assim estão amareladas pela sujeira, no entorno da cabeça aquele aspecto embaçado né, da sujidade que se acumulava, e ali do lado já com a limpeza feita, com as reintegrações também necessárias, né? E o rosto assim, limpo, rosado. Essas diversas sujidades, elas vão se acumulando ao longo de muitos anos. A fuligem proveniente de tochas, de velas, de lampiões que eram utilizados antigamente, confere esse aspecto fosco e gorduroso à superfície. Também a poeira, os poluentes, excrementos de insetos e de pássaros que estão suspensos na atmosfera vão se agregando a essa superfície, vão se somando e formando então essa camada que altera profundamente o aspecto da obra de arte. Aqui uma vista também da jovem mulher que aparece na obra. Ela tem no rosto uma grande quantidade de sujeira, e também no seu entorno muitas pequenas perdas, e lá já a figura nos olhando, é a única personagem que olha diretamente para o espectador e está sorrindo levemente, um sorriso muito discreto. Aqui a cabeça do ancião, a gente percebe que o azul dos cabelos, né, ele tem uma tonalidade muito diferente do que de fato é. Né? Ali a cor já está saturada no lado direito pelo verniz, o verniz tem essa, né, capacidade de saturar as cores. Aqui no pescoço dele uma camada amarelada também. O vermelho também bem, parece que desbotado, na verdade não é, né, mas está sujo. E poucas, assim, a estrutura ali a gente já não consegue de ver, já um pouco indefinida, né? Aqui o rosto da anciã, também com bastante perdas, pequenas perdas. Na verdade, as perdas eram muito pequenininhas, mas assim bastante concentradas, né? E também a gente percebe ali na mão da criança assim o quanto que já está também alterada a cor, né? Amarelada, as vestes também. Aqui o olho da figura feminina, a pupila e a íris também, algumas pequenas perdas. Aqui, aquela parte que aparece lá branquinha é uma pincelada, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para identificar o que é perda, o que é pincelada, e para isso a gente usa instrumentos assim para aproximar melhor, né, a visão. Pode ser lupa, às vezes precisa um microscópio. Aqui a gente pode ver também as sujidades assim entre a rugosidade da pincelada, né? Aqui o aspecto da obra antes da limpeza. É possível a gente ver o quanto que isso atrapalhava, né, bastante a leitura estética da obra. E aqui a obra já pronta, com verniz final, concluída. A gente percebe que as cores ficam mais saturadas, né? O segundo estudo de caso vai tratar sobre a consolidação de um suporte que estava extremamente danificado. Essa obra foi restaurada em 2018, é de autor desconhecido e é cópia de uma outra obra do pintor espanhol Antônio Maria Esquivel,
cujo original está no acervo do Museu do Romantismo em Sevilha, na Espanha. A obra é situada no século XIX. A obra original foi pintada em 1844, é um óleo sobre tela e suas dimensões são 218,5 por 139,5 centímetros. Essa é a obra que está no Museu do Romantismo em Madrid, na Espanha. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu disse que era em Sevilha, houve aqui um pequeno erro, tá, gente? Me desculpem. Essa obra é de 1844. Observem a parte superior, onde existem 2 anjos segurando palmas, e a parte inferior, onde existem os atributos das santas, que são louças de barro. Elas fabricavam louças e vendiam louças de cerâmica. E também há uma corrente e uma amparando a outra. Santa Justina é aquela que está em agonia, amparada por sua irmã Rufina. Então, na obra da coleção, os 2 anjos segurando as palmas não existem. Na parte e embaixo também as peças de cerâmica que fazem alusão à profissão das irmãs também não estão presentes. Essa cena representa um momento de transe e agonia. Santa Justa é representada com a pele pálida, simbolizando a sua morte. Ela está amparada pela irmã Rufina. Aqui é a obra da coleção Colossi Paulo. Outra coisa que se observa nessa obra aqui é a quina da parede do calabouço, que na obra anterior, na obra original, não existe. E também há uma argola na parede, presa na parede, que provavelmente uma delas estava presa pela corrente que fica aos pés da santa. Foi dessa maneira que eu recebi a obra para tratar. Ela estava enrolada, com a camada pictórica voltada para dentro. Isso também é mais um problema, né? Porque aperta, né? E comprime toda a camada pictórica. Eu tinha um receio, logo que eu recebi, de que ela pudesse estar rígida, né? Endurecida. Felizmente, não foi o caso. É um tecido grosso, de trama fechada, provavelmente é cânhamo, muito fragilizado pela acidificação e oxidação. Suas bordas estavam sensíveis, inclusive ao toque. Ele estava enrolado, né, com a camada para dentro, apresentava deformações, marcas de dobras e abaulamentos. Haviam 3 grandes rupturas. Uma delas, com 57 centímetros, cortava a cabeça de Santa Rufina, na altura da testa. A outra, em forma de arco, com 36 centímetros, estava na parte inferior, na próxima borda inferior. E à esquerda, na parte superior, uma outra com 16 centímetros. Muitas outras rupturas menores, mais ou menos cerca de 40, estavam distribuídas em diversas áreas. Havia ainda faltas com dimensões variadas. Foi também identificado nesse estudo preliminar uma camada de couro avermelhada em terra ciana queimada, seria imprimatura provavelmente, né, em vários pontos. Perdas diversas da base de preparação, onde a gente já via inclusive o suporte, né, quando a base de preparação é perdida, a gente consegue visualizar o suporte. A camada pictórica também com muitas perdas, muitas sujidades aderidas, pequenos pontos escuros e endurecidos, generalizados na parte inferior da pintura. Craquelês também generalizados acompanhavam as dobras que o suporte sofreu, com perdas diversas. O verniz apresentava-se escurecido pela oxidação. Aqui uma visão da obra aberta, né? Ela apresentava bastante abaulamentos e a gente consegue perceber ali as perdas e os rasgos. Aqui um detalhe do suporte, quase assim, passando toda a extensão, né?
Aqui a gente percebe, vai além da metade da tela. Depois a gente acomoda as fibras do tecido e depois dessa acomodação a gente vai fazer fiz uma consolidação provisória com papel japonês, preparando essa tela para um faceamento pontual que é feito pela face da obra. Então, para poder acomodar tudo, eu precisei, né, fixar com papel japonês. Aqui, após a fixação pontual da camada pictórica, porque antes foi feita a fixação naqueles pontos onde haviam craquelês, né, onde haviam dobras e tudo, eu fiz essa fixação nesses locais. E depois, então, eu fiz esse faceamento com papel japonês e cola metilcelulose em áreas onde haviam tanto as rupturas quanto as perdas também. A cola metilcelulose, ela é facilmente removida e é bastante utilizada em conservação e restauração. Ela é preparada com água deionizada, mas precisa ter um cuidado porque ela não pode ser usada nas camadas pictóricas onde a tinta é sensível. Aqui um detalhe de consolidações e rupturas que foram feitas com fios de linho, enxertos em áreas de faltas. Aqui o enxerto visto pela face. A gente observa ali ao lado, né, as perdas que ocorreram da camada pictórica, que a gente já vê o tecido ali, né, exposto. Aqui uma visão geral já do suporte consolidado. Suporte já consolidado e planificado também. Finalizada a consolidação do suporte, foi efetuada a etapa seguinte, que foi a remoção desse faceamento pontual, a limpeza do suporte pelo verso, né, e a limpeza da camada pictórica. A limpeza da camada pictórica sempre deve ser precedida de testes muito cuidadosos, né? E esses produtos que são utilizados, eles não devem agredir a camada pictórica, não devem alterar suas cores, não devem provocar abrasões sobre a camada pictórica. Aqui, o solvente utilizado foi xilol mais isopropanol, numa proporção de 1:1. Foi necessário, devido à extensão dos danos que ocorriam nesse suporte, fazer um reentelamento. O reentelamento consiste em aderir um tecido novo sobre o tecido original fragilizado. Quando esse suporte está em condições muito específicas de fragilidade, ele não deve ser realizado indiscriminadamente. O tecido escolhido aqui foi o linho cru, sem tingimento e sem clareamento. Aqui uma visão do suporte, de como ele estava fragilizado, já com alguns pequenos fragmentos soltos, né? Todos esses pequenos fragmentos devem ser cuidadosamente recolhidos e recolocados em seu lugar de origem. Não devemos jogar fora, né? Sacudir e jogar. Aqui, as bordas do suporte, elas também merecem um tratamento tão cuidadoso quanto a parte onde há a representação da obra, né? Aqui um detalhe das sujidades que haviam sobre essa superfície, algumas pequenas perdas no entorno, né? Aqui a obra já limpa, com nivelamento e reintegração. Aqui um detalhe do antes e o depois da limpeza, a gente percebe o quanto que a sujeira interfere, né, bastante na leitura estética da obra. Aqui a preparação do linho, que foi estirado em um bastidor provisório, que a gente vê ao fundo, né? Esse bastidor, ele sempre tem dimensões maiores do que a obra. Esse tecido que é colocado, é necessário que ele esteja muito bem tensionado no bastidor. Para isso, o tecido é lavado previamente,
preso ao bastidor com uma técnica muito específica em que a gente puxa fios nas duas laterais em forma de L para prender os dois lados do bastidor e para então, a partir daí, puxar esse tecido até a outra ponta do bastidor. Isso exige uma força grande também, né? E dependendo assim das dimensões, mais esforço é necessário. Depois de preso no bastidor, a gente umedece esse tecido e após a secagem a gente vai perceber que esse tecido afrouxou. Então a gente retira tudo, torna a prender, molha novamente, ele vai afrouxar, a gente tira tudo de novo, começa de novo, quantas vezes for preciso. Até que a gente veja que essa tela esse tecido está bem tensionado, e é preciso que ele esteja assim, dessa maneira tensionada, no máximo possível, para que, posteriormente ao reentelamento, esse tecido não sofra a mínima variação possível, né? Que não se movimente. Depois o tecido é selado, nós usamos aqui a cola primal, a C33, diluída em água deionizada, numa proporção de 60/40, e foram aplicadas em 3 demãos. A cada uma delas a gente esperava secar para tornar a aplicar. Depois a gente passa uma lixa suave sobre essa superfície para remover grumos que possam ter se formado, né, ou pequenas felpas assim do tecido que se afloraram. Aqui uma visão do tecido demarcado, já selado, e preparado para receber a Briva 371 em gel e a Briva diluída em xilol, numa proporção de 1:1. Essa cola é termoplástica, ela é ativada com calor para poder haver a adesão, né, do tecido com o tecido de reentelamento, o original com o reentelamento. Aqui até a obra ela é protegida com uma camada de papel japonês colado com cola metilcelulose. É necessário que a gente faça essa proteção antes de realizar o reentelamento. Aqui já pronta, né? A tela já aderida ao tecido do reentelamento. Como eu falei, a Briva é ativada com calor. Nesse caso aqui, eu usei ferro de passar com temperatura controlada, pode ser usado em mesa térmica, né? Mas na época eu não tinha essa mesa disponível. O ponto de fusão, porque isso aconteceu em 2018, é de 18, né? Que eu falei. 65 graus da cola. A remoção do faceamento após a adesão do tecido é facilmente removida a cola, ela é bastante reversível, né? Aqui à esquerda nós temos a tela já colocada ao chassi e à direita com o nivelamento, onde é possível a gente perceber a extensão das pequenas perdas, das grandes faltas e das áreas onde houve a consolidação do suporte. Aqui um detalhe mostrando a ruptura sobre a face de Santa Rufina. Aqui com o nivelamento feito, então a gente percebe a extensão, né? E aqui já com a reintegração pictórica, com o verniz final. Esse verniz ajuda a restaurar o brilho e a intensidade das cores. E aqui a obra que hoje está, né, em exposição na Mostra Etérea. O terceiro estudo de caso trata da remoção de uma repintura sobre a camada pictórica de uma pintura sobre tela. É a cena da crucificação de Cristo. Essa obra foi restaurada em 2020.
Essa foi a obra que eu recebi. É uma cena de caça, onde aparece um coelho, provavelmente pendurado em algum gancho, alguma coisa, e ao lado 2 pássaros, talvez depositados sobre um balcão, uma mesa, era o que a gente imaginava, mas não é muito fácil de identificar esses elementos ali. O pássaro maior, inclusive, ele é assim, a gente, para compreender, né, como é que é esse pássaro, é difícil. A proposta, então, inicial era remover um verniz escuro que predominava no entorno das figuras do coelho e das aves. Nesse momento, é preciso avaliar se é seguro e é necessário remover essa camada, pois os solventes devem ser utilizados com todo cuidado e controle. O objetivo da limpeza com solventes pode ser a remoção de sujidades, remoção de resíduos que possam haver, né, na camada superficial, ou a eliminação de um verniz oxidado, ou a remoção de uma repintura. Liliane Mathilene Klein, é química do Instituto Real do Patrimônio Artístico de Bruxelas, propõe uma lista de solventes que podem ser testados em obras de arte. Esse local deve ser escolhido com muito cuidado. Geralmente a gente escolhe a borda da obra, evitando aquela área em que ela esteve protegida pela moldura, porque ali o verniz não sofreu nenhuma alteração, né, quase, ou pouca alteração, mas que seja na borda, em áreas que não sejam nobres. E escolhendo cores claras e cores também mais escuras, como, por exemplo, vermelhos e marrons, que são cores mais sensíveis aos solventes. E a cor do algodão, ela deve ser sempre observada cuidadosamente e guardada para que seja feita uma comparação ao longo do trabalho. Aqui o teste de solubilidade que foi realizado numa das extremidades, né? A gente já pode observar que existe uma cor clara de um azul levemente esverdeado. Então isso nos deu assim uma vontade, né, e uma segurança para saber que existia realmente alguma coisa por baixo desse verniz. A eliminação de uma repintura deve ser justificada do ponto de vista estético e histórico. Segundo Cesare Brandi, o teórico da restauração, é necessário examinar até que ponto valem a razão histórica e a razão estética. Não é possível fundamentar a legitimidade da conservação da repintura só sobre o valor de testemunho histórico. Mas é de se considerar casos em que a adição de elementos por si só é uma relíquia histórica importantíssima. Analisando a repintura sob o ponto de vista da estética, Brandi afirma que é claro que se a adição deturpa, desnatura, ofusca, subtrai a vista à obra de arte, essa adição deve ser removida. E recomenda que se deverá ter o cuidado com a documentação e com a recordação da passagem histórica, que desse modo é removida e cancelada do corpo vivo da obra de arte. Segundo Salvador Munhoz Vinhas, autor da Teoria Contemporânea da Restauração, referindo-se ao conceito de autenticidade, o que legitima a eliminação da repintura é que o valor simbólico ou artístico ou cultural resultante dessa operação é superior ao inicial, pois ambas as pinturas são autênticas. Alguns procedimentos antecederam a remoção dessa repintura, tais como a fixação da camada pictórica em áreas com craquelês, o faceamento das bordas para a remoção segura do chassi, que estava atacado por xilófaros, a limpeza e planificação do suporte, enxertos de faltas e remendos e reforços de bordas. Somente então foi iniciada a remoção da repintura. Aqui, na área de representação do coelho, foi feita então, haviam alguns craquelês e alguns desprendimentos, foi feita a fixação e em outras áreas também. Aqui, a sujeira que se acumulou fica entre a régua do chassi e a camada e o suporte,
essa sujidade, às vezes, ela ganha uma proporção tão grande que ela marca pela face a obra, formando assim uma espécie de um bolo, assim, um volume. Depois de limpo, foram feitos os enxertos em áreas que o cupim atacou, então é feito cuidadosamente todo um desenho, né, dessa falta e é recortado, se escolhe um tecido que tem uma espessura também semelhante àquela do tecido original. Também as bordas, né, ali no caso, já perdas por causa dos pregos oxidados e tudo, eles também têm que ser tratados, né? Concluída a parte estrutural, foi então iniciada a remoção da camada espessa e escura desse verniz, que foi possível perceber, então, que existiam outros elementos na cena, mas ainda não era possível identificar o que seria. Imaginávamos que poderia ser, havia talvez uma cena doméstica por trás daquilo, um interior de uma casa, alguma figura, alguma personagem que tivesse sido, talvez, suprimida ali por esse verniz. Liliane Matilai Klein recomenda 2 tipos de mistura para remoção de repinturas oleosas. Uma com substâncias mais voláteis e de ação breve, e outras de ação lenta e penetrante. A camada espessa e escura era solubilizada com uma mistura de toluol e isopropanol em 1 por 1, recomendado para a remoção de um verniz resinoso. Em algumas áreas mais resistentes foi utilizado toluol e DMF, que é dimetilformamida, na proporção de 75 por 25, que é recomendado para a eliminação de vernizes resinosos em camadas espessas. Foi realizada inicialmente a remoção seletiva da camada pictórica, da repintura. Selecionamos a camada escura e evitamos a área em que havia a representação do coelho. O Dr. Marcelo pensava em manter os elementos que comprovassem essa intervenção sobre a obra de arte original, com objetivo de estudo para alunos e pessoas interessadas, com finalidade didática. Com a evolução do trabalho da remoção, decidiu-se pela remoção total, reconsiderando a qualidade da pintura subjacente. Nessa etapa, determinadas áreas em que a camada pictórica era mais resistente, foram utilizadas pequenas compressas com papel mata-borrão, atuando em 30 segundos para amolecer essa camada de repintura, e em algumas áreas também foi necessário recorrer pontualmente ao bisturi. Aqui a vista da área onde tem a representação dos pássaros e a representação do coelho, que inclusive é muito bem representado esse animal. Avançando um pouco, já é possível verificar que existe alguma coisa aqui que parecem pernas. É uma surpresa, né? E certamente não contávamos com isso, né? Uma cena sacra, né? É uma figura, né? Sacra. A gente né? Naquele momento a gente acreditava que deveria ser um Cristo crucificado por causa da presença desse perizônio, né? Que cobre a parte superior. Essa experiência de encontrar uma pintura escondida sob uma repintura que está ali encoberta por tantos anos é um acontecimento raro e emocionante para um conservador-restaurador. É preciso ter muita paciência e cuidado e ir avançando aos poucos, desvendando cada trechinho que está encoberto pela repintura. Foi bem empolgante, né, Dr. Marcelo? Aqui uma imagem feita por microscópio, onde a gente percebe pequenos fragmentos assim daquela camada escura que existiam aqui sobre as pernas do Cristo. Então, por baixo a carnação, né, que é a camada mais clara.
Aqui a pata do pássaro maior, que ficava sobre o rosto do Cristo. Aqui o Cristo já revelado, ainda com vestígios, né, das asas. A gente observa também muitas pequenas perdas ali em alguns pontos, né, sobre a área do nariz, aqui embaixo no tronco, perto do ombro. E aqui ele já na fase final, já com reintegração, totalmente limpo e com verniz também. Nessa fase aqui, ficou decidido então que o coelho não iria permanecer. A decisão foi tomada. E aqui o Cristo, maravilhoso. Não sabíamos a princípio quem amparava esse Cristo. Ele está crucificado e tem uma figura que ampara, né? Poderia ser quem? Nossa Senhora, uma outra, talvez Deus, né? O Pai. Então aqui começou a se vislumbrar quem seria essa segunda figura que estava presente na obra. Uma mitra, um rosto que se percebe ali por entre as asas, aparece um olho, dá para perceber ali, né? Aqui já ele revelado com alguns vestígios ainda da asa, e aparece também a representação do Espírito Santo na forma de uma pomba branca, né? E aqui o Cristo já, o Deus Pai, já recuperado. Ele tem um olhar doce assim para o filho, né? Que ele está segurando, amparando. Aqui um detalhe da mão esquerda, não, da mão direita de Cristo, que fica pelo lado esquerdo da obra, ainda com vestígios do coelho. Aqui, essa fotografia ela foi feita com luz ultravioleta para mostrar onde haviam faltas e onde houve reintegração pictórica. E aqui a mão já com as reintegrações feitas e com verniz aplicado, como a gente vê hoje. Aqui a obra já sem aquela repintura. Aqui com os nivelamentos necessários para fazer a reintegração. Percebam que a parte superior é aquela que tem mais pequenas perdas, né? Mas as perdas eram em quantidade, mas não em tamanhos grandes, né? Então, foi fácil de poder fazer a reintegração. Aqui a obra pronta. Deixa eu só tomar uma água. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho que esperar o final? Pode fazer isso. Posso? Gostaria de saber se antes de ela proceder ao início da restauração, se fotografando com ultravioleta já poderia ver que teria algo por baixo. Não. Tem mais esse trabalho, né? Como? Tem mais Sim, tem mais essa. O quarto estudo de caso trata também da remoção de uma repintura, mas nesse caso a repintura estava sobre o verniz. Da série Floração, essa escultura de Elke Hering, uma escultura sobre madeira policromada. Da coleção Colosso Paulo, esteve na exposição Elke Hering Metamorfoses, durante o período de 20 de julho a 12 de dezembro do ano passado. Em fevereiro de 2022, a obra chegou ao ateliê com diversos problemas. Sujidades, fissuras, concheamentos e perdas da camada pictórica. E principalmente repinturas em áreas bastante extensas. Essas repinturas foram executadas com tinta acrílica
e com têmpera em tons de verde diretamente sobre a camada de verniz. O verniz já oxidado e ainda brilhante foi bastante resistente aos solventes selecionados para a remoção da repintura. Havia a intenção de mantê-lo, então foi respeitado o verniz envelhecido. Nessa imagem a gente percebe aqui do lado esquerdo há uma limpeza diretamente sobre a pintura original, né? Ela estava bastante suja. E do lado esquerdo há uma prospecção que mostra, que retira uma partezinha dessa camada de repintura e mostra a cor original da obra. Antes de iniciar a remoção da repintura, foi feita a fixação pontual da camada pictórica em áreas com craquelês e onde havia concheamento foi feito o rebaixamento, a limpeza mecânica para remoção de sujidades soltas e consolidações do suporte. Aqui o descolamento da camada pictórica, numa área de junção dos blocos, né? O teste para solubilizar a camada de repintura à base de têmpera foi feito com água deionizada. Muitas vezes a água pode sensibilizar camadas de verniz à base de resinas naturais. Neste caso, deixando uma mancha esbranquiçada. Não ocorreu nesse caso. E a remoção da repintura foi realizada de maneira segura. A tinta removida aqui foi o verde em tom mais claro. Aqui a gente vê a área em que, sobre o branco, havia essa repintura em verde. O segundo teste foi feito com xilol, que dissolve bem as resinas sintéticas, e nesse caso tínhamos uma tinta acrílica em verde escuro, e foi realizada a remoção total da repintura sem nenhum problema para a camada de verniz. Aqui a gente vê a área em que, à direita, a remoção feita, mostrando a cor original, e do lado esquerdo a repintura feita em tinta acrílica. Os procedimentos finais de preenchimentos de faltas no suporte, nivelamentos e reintegrações da camada pictórica foram realizadas e finalmente um verniz foi aplicado. Aqui a restauração finalizada. Aqui uma vista mais aproximada. Aqui detalhes também, né? A obra é muito maravilhosa, muito linda, né? E aqui as referências que eu utilizei no trabalho. Obrigada pela atenção, fico à disposição. Obrigado, Sara. Foi muito interessante de ver, né? Quando você me passou a apresentação, eu fiquei impressionado pelo trabalho, né? Porque a gente vê a obra lá em cima, principalmente as duas, né, que estão ali. Não diz que ela passou por tantos procedimentos, que ela estava num outro estado, né? E é um trabalho incrível de perceber, enfim, né? De perceber todos esses aspectos, né, que compõem esse trabalho. Bom, abrimos para perguntas, né, para esse nosso momento de conversa. Vários conhecidos da Sara, né, alguns estudantes. A gente tem esse detalhe do celular, então quem quiser falar, eu entrego o celular, a gente grava, só para captar o áudio, o vídeo não vai ser gravado. Alguém gostaria de começar? Então, boa tarde. Obrigada, Sara, pela tua fala de hoje. Essa história, né, da revelação da pintura, eu já tinha ouvido o Dr. Marcelo falar e estava muito curiosa para, né, já é uma história assim já lendária, eu acho, da coleção. E então foi muito legal poder ver, né? E claro que ela levanta várias questões para nós, né? Então, eu tenho aí algumas perguntas para te fazer sobre isso. Primeiro, eu queria fazer um comentário. Tem um livro do Giorgio Agamben, que é o Estúdiolo, que tem um capítulozinho, são capítulos pequenos de 3, 4 páginas, e tem uma pintura do Chardin,
que ele fez várias dessas lebres mortas, e que eles tinham meio que esse hábito de pendurar, né, a caça. E o Agamben, ele faz uma aproximação da lebre morta com a figura do Cristo crucificado. Eu até aproveitei essa ideia num artigo que eu escrevi sobre uma obra do Franzói, que eu vejo essa mesma, vamos dizer assim, esse elemento formal, né, que forma quase assim um Y. E aí é muito interessante, porque aqui, né, nesse caso tão extraordinário, é como se fosse a questão que o Agamben coloca nessa sobreposição física, né? Então, eu acho essa história maravilhosa. Mas eu queria te perguntar, né, sobre, imagino que, assim, difícil que foi para vocês decidirem, né? Retira, não retira, né? E aí queria te perguntar se existe na teoria do restauro, assim, alguns critérios, prerrogativas para um tipo de escolha como essa, né? Mais a título assim de curiosidade, né? Porque é uma decisão difícil e irreversível, né? Então, queria que talvez tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada. Sim. A teoria da restauração de César Brandi, também a teoria do Salvador Munhoz, elas falam sim sobre essa questão de como decidir sobre a remoção de alguma adição. No caso, a adição aqui é a repintura, né? Então, desde que essa adição ela deturpe a obra de arte, que ela ofusque a obra de arte, ela pode ser removida, mas a gente sempre precisa considerar as instâncias históricas e estéticas da obra. Normalmente, numa obra de arte, o que prevalece é a instância estética, sem desconsiderar toda a questão da história, né, da obra. Então, é preciso documentar, né? Então, foi feita toda a documentação fotográfica, foram também guardados alguns pequenos fragmentos também dessa primeira camada, né? E é possível, assim, saber se há uma diferença de tempo entre uma camada e outra, ou isso exigiria, assim, análises que daí são possíveis? Pelas cores é possível, porque a gente teria que... Foi o caso, por exemplo, da obra anterior, o Sátiro, na Casa do Camponês. O Dr. Marcelo pretendia saber a datação, né, dessa obra, mas no caso de camadas pictóricas, ela só é possível saber em que época determinado tipo de pigmento foi utilizado pelos artistas. Então, é possível, né, talvez, aproximar isso daí. Mas é preciso que essas amostras não estejam contaminadas por solventes, pela limpeza e tudo mais. Então, por isso foi recolhido antes da limpeza, guardado. Mas isso não está interferindo na obra da retirada? Como? Não está sendo violado a retirada de algum detalhe, um elemento, está aí, algum elemento na tela que de repente foi retirado. Não está tendo uma agressão ao original? Ah, tu falas se houve em algum momento a remoção de um elemento da obra original? Sim. Não houve, não houve. Tem um controle, né, ali. Tem que ter um controle. Mas aí, se tu não vê nada, não sai nada. Interessante. Tá. Mas que audácia do segundo pintor botar um coelho em cima do Cristo daquele, né? Pois é uma questão que foi indagada, assim, né, entre nós, né, doutor Marcelo. Pois é. Mas então, já tinha sido feita a intervenção. Por que alguém decidiu pintar, né? Por que alguém, em algum momento, resolveu pintar? Provavelmente essa tela já estava bastante danificada, né? A gente vê naquela cena, quando foi feita toda a limpeza, que ela já tinha bastante faltas. Ela talvez estivesse em algum ambiente sacro, talvez uma igreja. Ela provavelmente devia estar nessa posição, em relação à parede. Então, vai se depositando aqui muita sujeira. Como a gente viu, por exemplo, na obra da Santa Rufina e Justina, grossa camada de sujeira,
Esse depósito, ele também é higroscópico, esse material, né, essa sujeira, então a umidade do ambiente vai ali se acumulando, pode rasgar essa obra. Então, com o tempo, o tecido se fragiliza e se rompe. Então, provavelmente essa obra foi cortada, né? Se perdeu uma parte dela, ela não está inteira, é um fragmento. É um fragmento, né, de uma obra que devia ter outras dimensões. Então, por que será que alguém pintou? Talvez essa obra tivesse, eu imagino, é o que eu acho, que ela estivesse numa pilha de várias telas velhas e que na época era tão caro, talvez, comprar, né, tecido para pintar, os artistas mais sem condições. E comprou uma tela velha lá e resolveu, então, fazer outra obra. É a minha suposição, não sei se está correto. Sara, eu fico pensando, Por favor, só para a gente ter um... Eu agradeço muito ao Marcelo que me indicou a Sara, né? Porque eu... primeiro que assim, eu acho sensacional, porque eu até brinco com ela, estou levando mais uma obra aí para o centro cirúrgico, né? Porque, na verdade, é um grande hospital e tu és a grande doutora, né? De fazer essas cirurgias tão precisas e tão complexas, né? E cada obra é uma obra. Eu acho que isso faz a gente pensar, a mim fez pensar sobre essa questão da obra como um organismo vivo, né? Isso é muito sensacional. E eu te digo que eu, como marchand, 30 e poucos anos que eu trabalho com compra e venda de obras de arte, passei a ter um olhar muito diferenciado sobre a obra e também em passar isso para as pessoas que compram a obra. Porque eu acho que é um amor que a gente dá a mais, de além de ser apenas a venda, mas que esse amor que a gente dá no sentido das pessoas entenderem que a arte é um organismo vivo e que ela deve ser cuidada. Não é só colocar na parede e deixar lá, né? De vez em quando tirar a obra, ver se tem traça, ver se tem cupim, ver como é que está a moldura, né? Então, esse momento da pessoa, desse carinho que a pessoa vai ter com a própria obra de arte, né? Então, eu te agradeço muito, porque foi uma coisa, assim, que agregou muito para o meu trabalho. Eu tenho trazido obras incríveis, né, para a Sara. E ela tem feito trabalhos maravilhosos e eu tenho aprendido muito contigo, viu? Então a gente percebe como é amplo o caminho da obra. E mais uma coisa, falando das perguntas e do teu comentário também, eu usaria meu pai, que sempre dizia o destino da obra. Porque assim como a obra tem um destino. Nem sempre é aquele que talvez que a gente gostaria que ela tivesse, né? Mas cada obra tem um destino. César Brandi, ele fala bastante na teoria, né, sobre essa responsabilidade que todos nós temos quando a gente reconhece uma obra de arte. E para quem possui, mais ainda, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós a preservação do patrimônio cultural. Então, quem tem uma coleção, quem tem uma única obra ou duas obras, ela precisa saber dessa responsabilidade. Queria comentar sobre o quadro, né, quando eu encontrei. Bom, quando eu vi, esse quadro estava desprezado numa casa de leilões, ninguém queria o coelho, né? Estava desprezado. E eu achei interessante, porque ele é bem pintado o coelho. Isso, é bem representado. Como estava uma pintura muito escura, né, eu pensei, olha, vamos ver o que é que tem. Sempre existe essa intenção, né, de você saber o que está por trás daquilo ali. Então, isso é a importância realmente do restaurador, né, como trabalha continuamente, né, as obras com a Sara. Uma coisa é a obra no momento que você adquire e como ela se apresenta, e outra é quando você recebe do restaurador, quer dizer, outra obra, né? Há que se reconhecer que o trabalho do restaurador, ele dá vida a uma obra que às vezes ela passa despercebida. Então, a pergunta realmente, qual é o original dessa obra? O original dessa obra é o Cristo, né? Não é o coelho, né? As duas obras são autênticas, né? Sim, como diz são o... autênticas, mas quem tem direito, né, a estar ali, né? Se a gente pegar uma igreja hoje, por exemplo, vamos pegar uma igreja, né, do século XVIII e tal, e tem várias repinturas, né? E aí você vai lá e começa a mexer, tirar uma pintura, mas normalmente você recupera, né? Mesma coisa, as pinturas romanas, tal, quantas coisas foram feitas em cima, né? Então, isso, quando o Cristo apareceu, a primeira coisa que a gente realmente se emocionou, né? Por quê? Pergunta que já fiz, né? Que alguém pinta, né?
Essa não é uma pintura que é do século XVII, a origem anterior, no caso, por exemplo, do Cristo. Isso pode ter sido da reforma da igreja, que nesse período, por exemplo, né, não eram católicos, né, aparentemente essa obra tinha alguma coisa que originava dessa região, ali de Palpos, também da região ali da Escandinávia, né, então pode ser que não havia, né, mais interesse Cristo nessa cena. Sendo, isso, é verdade. Agora, quando começou a aparecer o Cristo, propriamente dito, a primeira coisa que pensou, eu quero ver até o final. Não tinha como, né? É impossível, né? Agora, uma vez pronto, a gente gostaria de ter os dois, né? Digamos, mais certo possível. A outra pergunta que ficou é por que você não deixou o coelho e o Cristo? Né? Deixou pela metade e tal. Mas a gente achou que, assim, do ponto de vista de quem ama a arte e ele também é um investigador, né, que acredito que a gente, além de tudo, é um preservacionista, pode ser um colecionador. Então, a gente foi atrás da história primária da obra. Isso. Né? Então, a gente falou com essa, agora vamos até o final. Vamos até o final. E acho que foi uma decisão. Se tivesse preservado o Cristo e o Coelho, já seria uma terceira obra. Seria uma coisa didática, interessante para as pessoas, né? Mas do ponto de vista da obra, né, essa descoberta, né, apesar de singela, nós não descobrimos aí, né, um Tiziano, não descobrimos nada embaixo, né, mas a gente descobriu algo que serve, por exemplo, para isso que você está demonstrando aqui, né, do ponto de vista didático, para os alunos, do como é importante, né, o cuidado e a descoberta que pode existir através do trabalho da restauração. Olha, eu queria dizer para todos aqui, até agradecer a presença, né, de todos aqui, e dizer que assim, nós somos apaixonados pela restauração. Assim, a gente tem, digamos, a Sara, ela está constantemente, tanto aqui, restaurando às vezes diretamente nas obras que estão expostas assim, na preservação, como nós estamos praticamente quase todos os dias em contato, né, para a preservação. É muito difícil preservar as obras, principalmente em Florianópolis, né, porque cupim, umidade, tudo isso, mas o trabalho que é feito, porque ela mostrou aqui, né, uma parcela ínfima, né, do trabalho que ela realiza através da preservação do acervo. Né. Mas eu não sei o que seria da vida das obras de arte sem os restauradores. Né. Uma coisa muito importante. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um acervo maravilhoso, né? Então é uma felicidade assim, ter essa oportunidade. E ter esse contato assim, né, tão próximo da obra, conhecer assim os detalhes tão pequenos, né, e que às vezes a gente observa uma obra em exposição, a gente não se detém naquele pequeno detalhe que é tão maravilhoso às vezes. E outro dado importante, assim, que quem coleciona, gosta, assim, ama a obra de arte, não está preocupado às vezes com o valor nominal da obra, né? Mas sim com a preservação da obra. Então nós vamos ver ali que tem cópia, pode ter sido feito no ateliê do artista, pode ter sido feito depois, mas se elas não estão num estado adequado, né? Então cabe a nós, digamos, mantê-la, né? Ou levá-la a uma condição atual para que ela possa ser preservada por muito mais anos. Então o colecionador tem essa visão de que ele não olha para o valor, né? Mas sim para o valor intrínseco da obra, né? Que é o mais importante. A gente tem mais uma pergunta, por favor. Primeiramente, queria parabenizar pelo trabalho, eu acho muito incrível isso. E saber que existe uma pessoa que faz isso aqui perto. Eu realmente não conhecia alguém que restaurasse assim, obras desse níveis aqui em Santa Catarina. Então, parabéns. E aí eu tenho só uma dúvida em relação à avaliação da obra, né? Naquela primeira avaliação antes de fazer a restauração. Toda aquela avaliação de quais foram os pigmentos, se já teve uma restauração, se tem base ou não, é possível fazer só com a obra física ou necessita pesquisar algum histórico da obra? Também é preciso, sim, fazer um estudo bem grande sobre quem é o autor. Por isso que é importante a gente saber qual é a intenção também do autor, principalmente em obras contemporâneas, né?
é necessário que a gente saiba qual é a intenção do artista quando construiu a obra. Mas esse estudo preliminar sobre os componentes da obra, sobre o que está provocando as degradações, ele é fundamental. É aqui, nesse momento, que a gente conhece a obra e, para isso, precisa estudar, claro, sobre o artista, reunir as maiores informações possíveis para poder fazer uma avaliação. Nem sempre a gente consegue todas as informações que precisa, né? Nem sempre elas estão disponíveis, mas é preciso buscá-las. Temos mais uma pergunta, por favor. Foi muito legal a fala. Eu fiquei muito curioso, na verdade, com a obra que ninguém perguntou, que é a obra contemporânea, no caso da Elke. Como é que vocês decidiram, entenderam que a segunda cor era uma repintura e não era do artista? Por que deduziram que não era ela que tinha feito o verde claro e ela fez o verde escuro depois? Nesse momento, a gente precisa fazer uma investigação e verificar assim, o que existe por baixo dessa pintura. Existe um verniz, no caso da escultura da Elke. Esse verniz era um verniz antigo, já estava em processo de envelhecimento, então tinha uma oxidação, ele estava ligeiramente amarelado. Ele foi aplicado e em algumas áreas ele tinha uma concentração maior, então a mancha amarelada já era um pouco mais intensa do que em outras áreas. Então a presença do verniz nos mostrava que havia uma repintura. Essa repintura era grosseira também, bastante grosseira. Ela não era... Eu não sei, eu não consigo entender o motivo porque alguém pintou. Não entendi. Mas essa maneira descuidada de aplicar essa tinta, e principalmente 2 tipos de tinta, uma tinta têmpera e uma tinta acrílica também, alguém quis melhorar. O original era têmpera? Não. O original era acrílica? O original não é provavelmente, eu não consegui identificar exatamente, mas ela devia ser uma pintura a óleo ou uma tinta acrílica, tá? Mas eu não... o que estava sobre o verniz é que era têmpera e tinta acrílica, tá? Então, e talvez em 2 momentos foi... Isso era do meu irmão. Isso ficou do meu irmão, já 30 anos da minha mãe. Ela estava exposta em ambiente aberto? Em ambiente aberto? Não, eu acho... Pois é, não sei, porque ficou com meu irmão morava longe, enfim, então eu não tive contato mais com essa obra, né? Essa obra já chegou assim para mim. Mas eu acredito que deve ter sido aquelas coisas, ou algum amigo, ou alguém que um dia foi lá e disse, olha, o que acha? Porque talvez ele não pensasse, ele então, com certeza não tinha essa consciência da originalidade, ou do restauro, desse cuidado, né? Então, acho que foi bem... Mas eu vou descobrir isso para ti. Eu vou falar com ele. Todo mundo quer saber. Mas é importante que a gente saiba exatamente, né, o que a gente está tirando. Se não é uma coisa que foi aplicada pelo artista. Né? Importante. Várias camadas até chegar a cor que é. Mas se vai em cima do verniz, já indica que foi posto. E até porque tinha outras também dessa mesma... Tinha uma menor, né? Tem esse detalhe também. Tinha outras da mesma fase que também foram pintadas em madeira. Então eram mais dessas que não foram... Isso, é. Eu vi as 2 obras. Estamos quase chegando no fim da nossa conversa, do nosso encontro. Temos mais uma pergunta. Oi, boa tarde. Eu adorei sua fala, assim, nessa descoberta das repinturas. É como se descobrir outros mundos, né? Assim, você vai encontrando várias coisas. E fiquei me perguntando também quanto a gente já perdeu, não conhece, por não ter esse trabalho da restauração, né? Por em algum momento não ter tido esse trabalho. Me trouxe uma questão e um comentário. Eu, quando visitei o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, tem uma sala com obras sobre a independência, início da República, em que tem uma obra do Dom Pedro II jovem e uma rasura no rosto dele. Um corte bem no meio do rosto dele. E estava escrito ao lado que foi uma escolha deixar o corte no rosto do Dom Pedro II
por conta do viés histórico, porque o corte foi feito no contexto da ascensão da República, né, a proclamação da República. Então, eu acho interessante também como esses registros históricos ficam nesses traços também, né? E até se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre essas escolhas também do restaurador em relação a isso, em grandes acervos. E uma outra questão também, já puxando para esse lado da identificação das repinturas, qual que é o processo de identificar as repinturas? Como vocês reconhecem que é uma repintura? Tem o exemplo do verniz, né? Existe mais algum outro processo de identificação? Como que surge essa dúvida? Como é a última pergunta? Eu não entendi. A questão da repintura. Qual que é o processo de identificar uma repintura? Ah, sim. Você deu exemplo do verniz, que você viu que estava com bastante verniz e supôs que talvez, né, fosse uma repintura. Como que existem outros meios? Antes de remover, tu falas, né? Tá. Sobre a questão das intervenções que uma obra possa sofrer e que pode ser realmente importante que se permaneça na obra, né, como testemunho histórico, nós tivemos agora, mais recentemente também, na questão do 8 de janeiro, depois houveram intervenções em várias obras, né, que foram danificadas, e algumas delas a decisão foi manter o estado em que elas foram encontradas para que servisse realmente de um testemunho sobre aquele fato histórico. Então, essas coisas devem ser consideradas, sim, por isso a instância histórica e a instância estética, elas sempre têm que ser avaliadas, né? O quanto que o documento, o fato que ocorreu é tão mais importante que a instância estética, né? Então, nesse sentido. Em relação aos exames, existem vários exames que podem ser feitos para verificar o que existe sob uma camada de repintura, como, por exemplo, o raio-x ou mesmo a luz infravermelha, que vai além, né, da camada superficial. Então, tu podes realmente verificar. Mas esses recursos nem sempre estão à nossa disposição. Eles fazem muito isso nas obras do Da Vinci, né? Para ver o que isso, exatamente. Mas num primeiro olhar técnico, assim, tu sabe que tem uma obra ali embaixo, não? Não. Impossível, né? Não é possível saber. A não ser que essa camada seja muito fina, né? Que ela esteja em desprendimento, que a gente já consiga perceber sobre a camada original, a primeira camada, alguma coisa por baixo. Depende também do estado de conservação e de como essa obra foi feita, né? Só para finalizar, eu teria uma questão, uma pergunta, um pouco talvez abrangente, assim, para a gente fechar, né? A conservação e restauração envolve diversas áreas de conhecimento, né? Tem poucos centros de formação também no Brasil. Tem algum aspecto, né, dessa multiplicidade de saberes que ainda está em desenvolvimento ou ainda tem uma discussão em aberta dos posicionamentos, né? Talvez assim levando em consideração o trabalho do artista, né? Por mais potência histórica que ele possa ter, se a intenção dele fosse que a obra se acabasse no tempo, né? E depois da morte dele a obra é conservada, é restaurada. Talvez o Gaiardi, né, seja um exemplo interessante de se pensar. Tem algum aspecto na teoria mesmo da conservação, né, na prática conceitual, de desenvolvimento dessa reflexão? Essas obras contemporâneas, elas exigem assim um cuidado muito grande do conservador-restaurador numa intervenção, né? É preciso ter um respeito muito grande. Se possível, se o artista ainda vive, é preciso conversar com ele, saber qual é a intenção. E, evidentemente, em obras que são perecíveis, né, que a intenção do artista era que ela se acabasse, se ela desaparecesse, é importante que seja respeitado isso, né? Então, nós temos exemplos, assim, vários, né, de obras que não deveriam durar, né? E esse respeito precisa existir. Agora, uma obra que pertence a um acervo de um museu, né, o museu pretende, né,
prolongar a vida dessa obra. Então, se é possível, o máximo possível fazer com que ela dure, se faz isso, e ao mesmo tempo se registra todo o processo em que ela está vivendo, né? Desde que ela chegou ao museu, se documenta isso tudo, para que depois, então, que ela não esteja mais aí, se possa expor a obra. Ou o documento, né, do que restou. Bom, agradeço a Sara, agradeço a todos também pela presença.